Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para uma super dica para CEMED, tá? Bom, a organizadora da prova é o CESP, e não tem como você fazer prova do CESP sem identificar adequadamente o que, né? Então a nossa dica vai em torno do que, ok? Um item cobrado no edital é domínio da estrutura morfossintática do período. Meu Deus, que diabo é isso? Gente, é tudo. É um pouquinho de morfologia, um pouquinho de sintaxe dentro do período. E adivinha? Quando ela pergunta o nome do que, não é? Se o que da linha 5 equivale ao que da linha 15, significa que morfologicamente você tem que saber aquele que. E existem dois que você tem que saber. Um é distinguir, né, a conjunção integrante do pronome relativo. E como a conjunção integrante e o pronome relativo iniciam orações, eles mexem com o período. E são recorrentes. Então, vai aí. A dica que nós vamos dar está dentro deste item. Domínio da estrutura morfossintática do período. Saibam reconhecer os ques que iniciam as orações. E aí uma dica aqui, ó. Primeiro, aprenda a classificar o que. O que tem várias classificações. Eu não vou aqui em uma dica trabalhar todas as funções dele. Só quero que você, de forma bem objetiva, identifique quando o que é conjunção integrante, quando o que é pronome relativo, porque em algum momento você pode confundir. Ok? Então vamos lá. Se o que estiver iniciando uma oração, como é que você sabe que ele está iniciando uma oração? Marque os verbos. Separe uma oração da outra. Ele está iniciando uma oração? Ótimo. Verifique se a oração inteira é a oração inteira, ok? Não é o que. Se a oração inteira pode ser substituída por isso. Oração inteira pode ser substituída por isso. Então, o nome desse que é conjunção integrante. Esse isso pode vir precedido de preposição. Disso, nisso, com isso. Oração inteira trocou por isso, o nome do que é conjunção integrante, ok? Então vamos verificar aqui. Estima-se que o número de participantes irá aumentar. Estima-se, um verbo aqui, primeira oração, que o número de participantes irá aumentar, uma locução verbal aqui, duas orações. O que você vai fazer? Esse que não está iniciando uma oração, você vai verificar se esta oração inteira pode ser trocada por isso, ok? Então, vamos trabalhar, né? Vamos ver se nós podemos trocar. E aí, nós vamos ler, ó. Estima-se isso, estima-se isso, estima-se isso, estima-se isso. Opa! Pude trocar por isso, adivinha o nome desse que? Conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante. Treine, cai muito. Em alguns momentos você confunde a conjunção com outra coisa, tá? Bom, vamos lá? Eu tenho aqui, ó, que você precisa exercitar, todos já sabem. Opa, eu tenho um verbo aqui, sabem, né? E eu tenho aqui uma locução verbal, ó, precisa exercitar. E eu tenho um que está iniciando uma oração. Bom, o que eu vou verificar se essa oração inteira iniciada por esse que pode ser trocada por isso. E aí vamos ler, né? Vamos trabalhar a nossa leitura. Bom, como essa oração está na frente, percebe-se que aqui há uma ordem inversa. Então eu vou ler na ordem direta, ó. Todos já sabem isso. Todos já sabem isso. Todos já sabem isso. Opa! É porque é o seguinte, a conjunção integrante, ela inicia uma oração que completa a outra. Então, a outra é incompleta. Por exemplo, se eu dissesse só estima-se, a conjunção estaria incompleta. Estima-se isso. Se eu dissesse só todos já sabem o quê? Isso. Então, a substituição da oração inteira por isso é para complementar a outra. É um macetezinho para facilitar a sua vida. Se eu pude trocar a oração inteira por isso, o nome desse que é conjunção integrante. Conjunção integrante, conjunção integrante. Então, primeiro, se o que iniciar uma oração,
Verifique se a oração inteira pode ser substituída por isso. Se puder, o nome desse que é conjunção integrante. Primeira parte. Segunda. Não, Yara, a oração não pode ser trocada por isso. Ah, tá, não pode? Tudo bem? Então vamos lá. Verifique se o que, só o que, tá? Pode ser substituído por o qual. Verifique se o que pode ser substituído por o qual. Se puder, nesse caso é pronome relativo. E aí concorda com o substantivo ou pronome antecedente, tá? Porque se for assim, menino, o qual, menina, a qual, meninos, os quais, meninas, as quais, tudo bem? Então, é menino, o qual, menina, a qual, meninos, os quais, meninas, as quais, né? Vai estabelecer a concordância. Vamos lá. A menina que sumiu morreu. O meu sonho seria que você entendesse que esse que inicia uma oração, ó, e que você tem por fora outra. Por fora é a menina morreu. Por fora é a menina morreu. Mas por dentro, eu não poderia dizer a menina isso morreu. Ó, não deu para trocar por isso. Tentei, né? Mas eu poderia dizer a menina a qual sumiu morreu. A menina a qual sumiu morreu. Opa, se eu posso trocar esse que por a qual, lembra que eu estou trocando por a qual porque está concordando com o antecedente. Então, este que, ele é pronome relativo, né? Este que é pronome relativo, ok? Então, nós estamos fazendo a distinção entre a conjunção integrante e o pronome relativo. Eu tenho aqui, ó. Foram terríveis as situações porque tu passaste. Então, bora lá. Isso aqui é uma oração, né? Isso aqui é uma oração. E aí eu tenho, foram terríveis as situações porque tu passaste. Então, bora ver o seguinte. Esse por, ó, esse que aqui, né? Me parece que eu posso trocar por as quais, não é? Então, eu posso trocar esse que por as quais. Eu posso trocar por as quais. Só que ele é precedido de preposição, vou ter que respeitar. Por mais as, pelas. Por mais as, pelas, não é? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu vou ter isso, ó. Foram terríveis as situações pelas quais tu passaste. Pelas quais tu passaste. Pelas quais tu passaste. Pude ou não pude trocar, ó, o que por as quais? Então, o nome desse que é pronome relativo. Lembra que o que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, concordando com o antecedente. Como era menina, era a qual. Como situações, são as quais, e aí precedido de preposição. E aqui embaixo eu tenho, ó, o livro de que falaste está na casa da Genoveva. O livro de que falaste. Lê por fora, ó, lê por fora. O livro está na casa da Genoveva. O livro está na casa da Genoveva. O livro está na casa da Genoveva. Então, ó, o livro de que falaste, ó, vou concordar com o antecedente, ó. No lugar desse que eu vou colocar o qual, ó, tá? Retomando o livro e vou repetir a mesma preposição. Então, ó, o livro do qual falaste. Se eu posso trocar esse que por o qual, ele é pronome relativo. Então, o pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, concordando com o antecedente, precedido ou não de preposição. Ok? Conjunção integrante, oração inteira trocável por isso. Pronome relativo, que igual o qual, a qual, os quais, as quais, concordando com o antecedente. Ok? Só uma observaçãozinha para a gente não vacilar, né?
Em alguns momentos, a gente pode acabar confundindo mesmo os ques, ó, por conta do contexto, né? Então, ó, como ele inicia uma oração, ó, como ele inicia uma oração. E as orações podem ser idênticas. E olha só, que viria e que viria. Aí a pessoa vai me dizer, meu Deus, Yara, é o mesmo que? Calma lá, tá? Para você saber o que é esse que, o que você deveria fazer primeiro? Verificar se a oração inteira pode ser trocada por isso. Primeira observação, né? E aí vamos trabalhar. O menino disse isso. O menino disse isso. O menino disse isso. Se eu pude trocar por isso, o nome desse que é qual mesmo? Oração inteira trocável por isso. O nome do que é conjunção integrante. Conjunção integrante. Embaixo tem a mesma cara. Vou tentar fazer a mesma coisa, ó. Conheci o menino que viria. Vou verificar se eu posso fazer a mesma coisa, tá? Posso dizer, conheci o menino isso? Conheci o menino isso? Conheci o menino isso? Deu? Não deu, né? Então, já não é mais a mesma coisa. Vou ver outra possibilidade, né? É o menino antecedente. Posso dizer, conheci o menino o qual viria? Pois é. Se eu posso dizer, conheci o menino o qual viria, o nome desse que é pronome relativo. O nome desse que é pronome relativo. Então, veja bem, se nós olharmos isoladamente, nós vamos dizer que o que de cima é igualzinho ao que de baixo, né? Isoladamente. Eu vou dizer, ó, que viria. E aí eu vou errar. Eu não tenho que analisar isoladamente, tenho que analisar dentro de contexto. Este que está dentro de uma oração trocável por isso. Este que não. Ele é que é trocável por o qual. Ok. E aqui, ó, o destaque para esse que aqui. A dica que nós queremos, ou o detalhe que nós queremos que você atente é o seguinte. Aqui nós temos um sério problema de enxergar as coisas. Há uma tendência de você não olhar esse o, porque ele é muito pequenininho. E é justamente o que eu queria que você olhasse, ó. Se você tiver um que e tiver um o antes, tá? Então eu queria, ó, analise o o, analise o o, analise o e ganhe o que? Analise o e ganhe o que? Analise o e ganhe o que? Tá? Então, encontrou um que precedido de o, analise esse o. Yara, como é que eu vou analisar? Vou já te dar essa dica, tá? Pra gente trabalhar essa frase, ó. A dica é essa. Tá aqui a frase que nós copiamos, tá? Fique ainda atento se não há o pronome demonstrativo aquilo antes do que. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vida que tu tiveres aquilo que, ou aquele que, ou aquela que, sem nenhuma exceção, tá bom? Toda vida que você tiver aquilo que, aquela que, aqueles que, esse que é sempre, tudo bem? É sempre pronome relativo. Sempre, não há exceção. Tudo bem? Ele é sempre pronome relativo. E é isso que a gente está colocando aqui, ó. Fique atento se não há o pronome aquilo antes do que. Se houver o que, é sempre pronome relativo, tá? Sempre. Também atente para o fato de o pronome demonstrativo, esse pronome aquilo, aquele, aquela, aqueles, às vezes vir na forma reduzida. É aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Se esse o for igual a aquilo, tá?
Aquilo que, eu já estou te dizendo que o que é sempre pronome relativo. Qual é o nosso medo? É que venha um o e você não esteja nem percebendo. Se vier um o, verifica se esse o é igual a aquilo. Se vier um o, verifica se esse o é igual a aquilo. Se ele for igual a aquilo, esse que é sempre pronome relativo, tá? Ou igual a aquilo que é sempre pronome relativo. Ou igual a aquilo que é sempre pronome relativo. Então, dica, toda vida que você tiver um que e ele vier precedido de o, analise o o, analise o o, analise o o, analise o o. Analise o o, analise o o, analise o o. Se o o for igual àquilo que é sempre pronome relativo, sempre. Então vamos ver aqui, ó. O que aconteceu aqui foi legal. Posso dizer aquilo que aconteceu aqui foi legal? Sim ou não? Posso. Então, nome desse que, pronome relativo. Sem nenhuma exceção. Tá? Sem nenhuma exceção. Aqui para você, ó. Isso é tudo o que você precisa. Fica de olho, porque a gente vai precisar do teu olho, ó. Antes do que, tem ou não tem um o, analiso o, analiso o, analiso o, analiso o, tá? Vamos ver? Isso é tudo aquilo que você precisa. Esse o é trocável por aquilo. Esse o é trocável por aquilo. O que é pronome relativo. Aproveita que você não está analisando o que. Você está ganhando o que. O igual àquilo que é pronome relativo. O igual àquilo que é pronome relativo. E aí, pra gente fechar, vamos enxergar isso aqui, né? Nessa dica do quê? Ó, eu tenho, acredito que você passará e acreditei no que você disse. Eu tenho um que muito parecido aí, né? Precedido de acreditar. Dica. Tem um que iniciando uma oração. O que você vai fazer primeiro? Verifica se a oração pode ser trocada por isso. Verifica se a oração pode ser trocada por isso, tá? E aí, às vezes, ela precisa, né? Ó, acredito nisso. Acredito. Ah, Yara, mas não deu. Lembra que eu te falei? É o isso precedido ou não de preposição. Acredito nisso. Se você pode trocar por isso com preposição, nome desse que qual é mesmo? Conjunção integrante. Conjunção integrante inicia oração igual a isso. Conjunção integrante inicia oração igual a isso. Aí presta atenção aqui, ó. Acreditei no que você disse. Acreditei no que você disse. Acreditei no que você disse. Ah, Yara, é assim, acreditei nisso. Um monte de gente faz isso aqui. Yara, mas é igualzinho de lá de cima. Ó. Acreditei nisso. Ó, igual. Não é. É aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Quando você faz isso, sabe o que você revela? Que você está com problema de vista. Yara, mas pode ser trocado por nisso. Olha, enxerga. Antes desse que, tem ou não tem um o? Antes desse que, tem ou não tem um o? Se você tem um o, você tem que analisar o o. Para de fazer isso aqui. Porque isso aqui você já perdeu a vista, tá? Já perdeu a percepção. Encontrou um o, verifica se esse o pode ser trocado por aquilo. Encontrou um o, verifica se esse o pode ser trocado por aquilo. Vamos ver? Ó. Enxergou o o. Ah, não estava nem vendo. Então vê, porque essa prova é baseada no teu olho. Dá tempo, é só ir a um oftalmologista, tá? Então, olha só. Acreditei naquilo que você disse.
Acreditei naquilo que você disse. É para sempre, não tem exceção. Se você enxergou um o antes do que, e esse o é trocável por aquilo. Se você enxergou um o antes do que, e esse o é trocável por aquilo, então o nome desse que é pronome relativo. Enxergue. Ok? Ok? Então, a dica que nós reforçamos aqui foi no reconhecimento do que, pronome relativo, e o que, conjunção integrante. Quando é que você tem conjunção integrante? Quando a oração inteira pode ser trocada por isso. E esse isso pode vir precedido de preposição. Quando é que você tem pronome relativo? Quando o que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, concordando com o antecedente, ou quando esse que é precedido de aquilo, que muitas vezes vem na forma reduzida. Ok? Aí é só você treinar até a morte, o infinito e além. Ok? Treine. Aproveite as nossas dicas. Logo mais, temos mais dicas para vocês. Ok?